Crianças e tecnologia é o tema da nossa reportagem para o Dia das Crianças. E ainda hoje, as novidades do diário UFMG e o Fica a Dica Memória. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Dia das Crianças. Em plena era da tecnologia, parece até que as crianças já são alfabetizadas na tela do computador, mas há algumas exceções. Brincar de roda, carrinhos, bonecas e ler livros podem até ser passatempo para algumas crianças. Mas a verdade é que essas distrações hoje em dia perderam lugar ao videogame, computador, tablet ou até mesmo smartphone. Desde muito cedo a gente vê que as crianças são diferentes, né? Desde quando elas eram bem pequenininhas, o fato delas já passarem o touch, né? Elas são já crianças diferentes do que na nossa época, por exemplo. Às vezes a criança vai num brinquedo, aí como é um brinquedo eletrônico, por exemplo, criança hoje em dia quer um carrinho de pedal eletrônico, o pai já não quer. O pai quer um carrinho de pedal para pedalar, que não tenha bateria, quer que a criança faz exercício, aí tenta convencer a criança a levar. De acordo com a pesquisa Digital Diaries 2014 da empresa de tecnologias AVG, 57% das crianças de 3 a 5 anos sabem interagir com pelo menos um aplicativo de smartphone ou tablet. 66% sabem operar jogos de computador, mas só 14% sabem como amarrar os sapatos. Esses jogos eletrônicos todos, o que eles têm de comum é uma certa previsibilidade, né? Que a criança, de tanto jogar, ela vai treinando e ela vai percebendo que ela pode controlar a situação. E, na realidade, as coisas não são assim, né? Os seres humanos, eles são completamente imprevisíveis. Então, essas crianças, elas ficam despreparadas para lidar, né, com o imprevisível, com as contingências da vida, com uma reação diferente do outro, diferente daquilo que ela pode esperar ou pode controlar. Ficar diante de um tablet, né, ou de um smartphone, apenas vendo imagens, né, isso vai causar uma série de sequelas, né? A primeira delas é que isso vai, com certeza, estimular muito mais o desenvolvimento, né, do hemisfério esquerdo, né, que é responsável pelo raciocínio, pelo pensamento lógico, do que o hemisfério direito, que é responsável por toda a capacidade criativa, sonhadora da criança. Na casa de Naís, criatividade é o que não falta. Enquanto Laura, de 8 anos, adora cantar e dançar, Bernardo, de 11, mergulha nos livros. Isso porque a mãe estabeleceu limites desde cedo. Pela manhã é hora da tarefa de casa. Depois de ir para a escola, uma atividade extracurricular. E só à noite a TV é permitida. Mas mesmo assim, ela não é a atividade preferida. A tecnologia do computador é só no final de semana, para divertimento, e durante a semana com alguma atividade escolar. Durante a semana, de manhã, sempre são as atividades escolares. Então, são os deveres, ou um livro, ou alguma outra atividade fora das atividades escolares. Jogo. E a Laura teve um tempo que estava fazendo aula de violão, o Bernardo faz um tempo aula de futebol, com atividades de aula particular, se for preciso, mas a gente tenta evitar aí esse contato diário com o computador. Uma criança que fica por mais de 4 horas exposta, né, à internet, ela vai ter uma série de comprometimentos no desenvolvimento mental dela, né? Então, os pais têm que aprender a controlar, quer dizer, até certa idade, digamos 5, 6 anos, o tempo máximo de exposição deve ser 1 hora por dia, né? E daí para frente, no máximo, né, digamos assim, de 6 aos 12, 13 anos, no máximo 2 horas por dia. O Bernardo, ele tem um gostinho pela leitura, que ele acaba preenchendo. Ele foi estimulado desde criança e é um hábito dele, é uma característica dele. É um menino que é um devorador de livros. A Laura gosta de um holofote, ela gosta de desenvolver as atividades artísticas, né? Dança, música, e aí ela prefere ocupar o tempo dela com essas coisas. Um feliz Dia das Crianças para o Laura, e para o Bernardo e para todas as crianças que nos assistem. Fica a dica. Hoje você assiste a última dica para manter a memória em dia. A recomendação de hoje é sobre os exercícios auxiliares da memória.
Uma pergunta comum, né? O que eu posso fazer, que tipo de exercício a pessoa pode fazer para exercitar a sua memória, né? É importante que, para as pessoas mais velhas, que se aposentam, que elas continuem desenvolvendo atividades produtivas, né? Atividades que demandem do funcionamento intelectual, da memória, do raciocínio, isso é muito importante. Infelizmente, por vezes a pessoa se aposenta e a atividade intelectual, que era muito relacionada ao trabalho, não é substituída por outra. Então, para aqueles que se aposentam, é importante que elas tenham alguma atividade. Isso pode ser desde uma atividade voluntária, por exemplo, que tem um objetivo definido, que a pessoa tem um ganho, não necessariamente financeiro, mas um ganho em relação a essa produtividade, ou que a pessoa diversifique fazendo outras atividades, atividades de lazer, atividades em grupo, viagem, leitura. Em relação especificamente a tarefas ou treinos, né, de memória, ou atividades que possam ajudar no funcionamento da memória, a gente sabe que a leitura é muito benéfica, jogos, principalmente jogos que você utilize de alguma estratégia, então xadrez, dama, alguns jogos de carta, de baralho também podem ajudar nesse sentido. Então, outros jogos que demandem a pessoa ter um raciocínio lógico importante. O uso de computador, né, pode ser benéfico. E quanto mais diversificada essa atividade, melhor. É importante que você não faça sempre o mesmo tipo de atividade, ou seja, que você diversifique. Então, a pessoa às vezes faz palavras cruzadas. É ótimo palavras cruzadas, mas não deve ser a única atividade. Além das palavras cruzadas, ela deve fazer, por exemplo, pode fazer sudoku, ela pode ler um livro, ela pode usar o computador, ela pode jogar damas. Então, quanto mais diversificada essa atividade, melhor, para ajudar no funcionamento da memória. E na próxima semana, o Fica a Dica vai trazer recomendações para primeiros socorros. Não perca! Diário UFMG. Direto da redação da TV, o Matheus Arvelos traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Matheus. Boa noite, Osmar. Boa noite a você que acompanha o Circuito UFMG nesta sexta-feira. Nós chegamos aqui na redação com informações importantes. Começa neste domingo, para alunos veteranos de graduação na UFMG, a reformulação dos planos de estudo. Essas informações são muito importantes para a universidade, afinal de contas, desta maneira, a universidade pode prever a demanda das vagas das turmas de atividades acadêmicas, melhorando o processo de matrícula que deve acontecer nos próximos meses. Então, dessa forma, se você precisa de modificar alguma coisa no seu plano de estudo, incluir alguma disciplina, você deve procurar aí o portal Minha UFMG e atenção, ó, lá no portal clique no link Sistema Siga, em seguida Acesso para alunos de graduação e logo depois Meus planos de estudo. O prazo para a realização é só até o próximo dia 23, lembrando que esse é um período que não é um período de matrícula, é apenas para que você demonstre aí vontades de fazer disciplinas no próximo semestre para que a universidade possa se organizar melhor. E na próxima segunda-feira acontece a abertura do 8º Encontro de Pesquisa em Educação da Faculdade de Educação da UFMG. O evento vai contar com diversas mesas redondas, seminários, oficinas e algumas atividades especiais, como o Vale a Pena Ver de Novo, onde serão reapresentadas algumas das melhores teses da faculdade do ano de 2013. Não é necessário se inscrever, o evento começa às 9 horas da manhã e acontece no auditório Neidson Rodrigues. Para mais informações, é só acessar o site da faculdade, que aparece aqui na tela. O Espaço do Conhecimento UFMG realiza amanhã, às 11 da manhã, o Café Controverso sobre o câncer de mama. O evento discute o diagnóstico e a prevenção da doença, tanto para mulheres quanto para os homens. Um tema aí muito importante de ser discutido, ainda mais agora, Outubro Rosa, é época de se pensar no câncer de mama. Para mais informações, acesse o site espaçodoconhecimento.org.br e, é claro,
toda essa programação é gratuita. E agora a gente continua aí com essa programação do final de semana e, para terminar o nosso diário de hoje, fica o convite do Conservatório UFMG, que faz amanhã, às 7 da noite, uma homenagem ao professor da Escola de Música Expedito Viana. Falecido em 2012, Viana foi um dos inovadores na técnica da flauta aí do século XX. O evento tem entrada gratuita se você for passar por lá, mas não sabe onde fica o conservatório. Ele está na Rua dos Guajajaras, número 100, no centro de Belo Horizonte. Essas foram as informações do Diário UFMG de hoje, que volta na próxima segunda-feira. Osmar, é com você. E sexta-feira é dia de Circuito Cultura, por isso o Bruno Camargos vai te trazer mais uma atração do Espaço do Conhecimento UFMG. A exposição Mira Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas está de volta aqui a Belo Horizonte. São 84 trabalhos de 50 artistas indígenas de países da América do Sul. Tem do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Circuito Cultura de hoje te convida a apreciar essas belas obras. Quem vai nos contar um pouco sobre a exposição é o Renê, que já está aqui ao meu lado. Renê, primeiramente, fala um pouco da temática da exposição e por que a volta dela para Belo Horizonte. Bom, a Mira é uma exposição de arte contemporânea indígena, né? Ela engloba 5 países da América do Sul e ela é resultado de um projeto de pesquisa da professora Maria Inês de Almeida, da Faculdade de Letras, né? Trabalhando há muitos anos com os povos indígenas, ela percebeu que os indígenas estão criando novas formas de expressão e novos caminhos para produzir e difundir cultura. E um desses caminhos são as artes plásticas, né? A exposição ela foi inaugurada ano passado no Centro Cultural do UFMG e agora ela volta para Belo Horizonte após uma circulação nacional. E nesse passado um ano da mostra, a gente percebeu a importância, o impacto dessa mostra para transformar certos estereótipos sobre os indígenas e começar a mudar um pouco, a gente mudar o pensamento sobre quem são efetivamente os indígenas, né? Pensar nessas pessoas que transitam entre tradições culturais diferentes, entre espaços diferentes. Então a ideia de trazer de volta essa exposição para o Espaço do Conhecimento, uma ideia de revisitar a exposição e pensar sobre os efeitos que ela produziu no cenário cultural. Bom, como você mesmo disse, ela estava no Centro Cultural e agora voltou para Belo Horizonte aqui no Espaço do Conhecimento. Quais que são as novidades em relação à exposição que ficou no Centro Cultural? Bom, como toda exposição aqui no Espaço do Conhecimento, a gente faz um trabalho, né, em cima dela, provocando novas questões em torno da ideia central, que é pensar, a gente está no museu que pensa como se constrói o conhecimento. Então, nesse sentido, a gente mudou um pouco a concepção da exposição, integrando alguns elementos novos, que são os vídeos, e que falam sobre os processos de produção artística desses indígenas e os locais de onde eles vieram. Então, tematizando um pouco quem é esse artista indígena sobre o qual nós estamos falando. Então, são artistas que trabalham muitas vezes com técnicas e materiais que são tradicionais, mas revistos sob uma ótica contemporânea. E que vivem no trânsito entre espaços, né, como aldeia, mata, floresta, cidade, e esses vídeos trazem um pouco o registro visual desses espaços e técnicas. Bom, eu achei o mais interessante esse diálogo que a instituição propõe entre a nossa sociedade e as sociedades indígenas. Esse diálogo mediado não só pelo espaço do conhecimento, mas também pela própria arte, que é uma linguagem, né, que dá para todo mundo perceber através das nossas sensibilidades. E dentro das obras aqui, o que eu mais gostei é a seção que fala sobre a violência, porque é um tema que eu acredito ainda pouco um tema velado, pouco discutido, em pouca evidência, né, seja a violência histórica desse período, né, de colonização, ou seja a violência contemporânea a respeito dos direitos indígenas.
Lembrando que o Espaço do Conhecimento UFMG fica na Praça da Liberdade e você tem de terça a domingo de 10 da manhã às 5 da tarde e às quintas-feiras horário é estendido até às 9 da noite. A entrada é gratuita. O Circuito Cultura volta semana que vem. E amanhã, às 4h15 da tarde, vai ao ar uma das novas atrações da TV UFMG, a série Persona. São 8 episódios contando o lado B da vida de pesquisadores da universidade. Na nossa página, no Facebook, você também pode assistir ao programa. O Circuito UFMG de hoje chega ao fim. Uma boa noite e um ótimo final de semana.